Agradecemos à Associação Espírita Francisco Cândido Xavier, Barretos, São Paulo, que gentilmente nos convidou e possibilitou esse nosso encontro. Dessa maneira, então, com a certeza do amparo espiritual e, acima de tudo, de Deus, vamos falar sobre o tema do nosso estudo, que tem como título principal Amar ao próximo como a si mesmo, mas nós vamos conversar sobre a lei de amor. Logo no início desse capítulo, os fariseus, tomando conhecimento que Jesus tinha feito com os saduceus, eles se calaram, se reuniram, e um deles foi lá, que era um doutor da lei, e veio fazer uma pergunta para tentar Jesus. Mestre, qual era o maior mandamento da lei? Quando a gente fala assim, mandamento da lei, que lei é essa, Primeiramente, a gente tem que entender que, para os judeus, a lei é a Torá, que é um nome hebraico da lei, ou conhecido também pelo seu nome grego, Pentateuco. É designado àquele conjunto de 5 livros escrito por Moisés. E a gente, quando lembra do povo judeu com a Torá, com a sua lei, do qual inúmeras ordenações, ela é constituída de aproximadamente 613 preceitos, principalmente encontrado no livro Levíticos e no Deuteronômio. Esses preceitos são regras de vida, como é que cada judeu deve se comportar diante do casamento, diante dos alimentos, com os seus filhos, na relação sexual, na relação de trabalho. São preceitos que organizam e ordenam toda a vida do judeu. Como é que o doutor da lei, ele queria saber, na realidade, Jesus, diante de tantos preceitos constituindo a lei, qual que era o principal? Ou seja, na realidade era uma pegadinha, porque eles queriam demonstrar que Jesus estava destruindo a lei, porque qualquer que fosse a escolha dele de um mandamento, ele colocaria como principal e o restante como secundário. Era ali que eles iriam pegar Jesus. Mas vamos pensar nessa lei novamente, na Torá, os 5 livros. Ela é constituída, na realidade, de 2 partes bem distintas, que nós temos que ter assim, esse cuidado quando olharmos o Antigo Testamento com os seus livros. São 2 partes que ficam muito claras. Uma é a parte que nós podemos dizer da lei, que é a parte divina, realmente. É a lei de Deus. É onde está contido ali o decálogo, que foi recebido no Monte Sinai por Moisés. Aquela parte é a parte divina. São aqueles 10 mandamentos. Existe uma outra parte que está ali inserida, que está toda em torno, que é uma lei civil. Digamos assim, uma lei disciplinar que Moisés estabeleceu por um povo atrasado, que tinha sido escravo, sair indisciplinado, vivendo em locais com cultura politeísta, do qual eles já estavam ali enfronhados naquelas culturas, naquelas superstições. Então, vamos imaginar a dificuldade que Moisés tem para conduzir um povo durante 40 anos para um deserto, no objetivo de chegar a uma terra prometida. Então, ele tinha que constituir, sim, uma legislação. Ele era um legislador, acima de tudo, para conseguir conduzir aquele povo com o mínimo de problema possível, e mesmo assim dava muito problema. E o que ele fez para dar um receio no povo, então para aquela lei que ele estava dando ser mais obedecida, para que realmente eles atentassem à obrigatoriedade dela? Ele deu uma autoridade divina. É quando ele dizia que toda aquela lei era de Deus. E que Deus era esse que era apresentado naquele momento? Era um Deus vingativo, era um Deus ciumento. Então, foi a maneira que Moisés conseguiu de conservar
né, a união daquele povo em torno do objetivo, tanto de chegar numa terra prometida, mas, acima de tudo, a crença em um Deus único. Isso é vitória. Foi uma vitória que eles tiveram perante todos os outros povos que eram politeístas, então eles eram monoteístas. Então era justamente um grupo, uma raça, que se preparava para a chegada do Cristo, já com um pensamento de um Deus único. Isso era muito importante. Então a gente começa a entender que tem duas partes dessa lei. A gente tem que saber ler essa lei. Retornando à pergunta do doutor da lei a Jesus, quando ele pergunta qual o maior mandamento, o que Jesus responde? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Ou seja, toda a lei, na realidade, que o Mestre Jesus quis falar, sintetizou todos os 5 livros, toda a Torá, todos os preceitos do judaísmo em 2 questões, e ambas com a mesma base, a base do amor. Então, quando estudamos o Antigo Testamento, a lei mosaica, compreendemos melhor que Jesus não revogou a lei divina, a verdadeira lei de Deus, de maneira nenhuma. Ele veio restabelecer a verdadeira lei, separando aquelas discrepâncias e enxertos que a lei divina sofreu pelos homens, separando o joio do trigo, o divino daquilo que é civil. Porque uma lei civil, ela funciona de acordo com a necessidade e o anseio de um povo. Na hora que esse povo muda, a lei muda. A lei é para atender o povo, aquela sociedade. Ela tem um contexto histórico, um contexto temporal de uma determinada necessidade. Então a gente pergunta assim: Jesus alterou os 10 mandamentos, que era a lei divina recebida por Moisés? Não, ele não alterou. Ele esclareceu que para o cumprimento daquele decálogo, daqueles mandamentos em toda extensão e profundidade, era preciso amar a Deus e ao próximo. Isso é a lei de amor. E às vezes a gente fica assim, puxa, mas pô, tanto livro, né? A gente vê lá o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas deve ter alguma coisa a mais. Existe uma história que conta-se de um jovem que ele procurava uma afirmação espiritual e buscou um pensador, né? Um sacerdote lá hebreu, e interrogou esse sacerdote. Perguntou assim: se eu poderia me ensinar toda a Torá durante o tempo que eu pudesse ficar de pé, num só pé? Ele queria ficar num só pé. Imagina o tempo, que é mínimo, né? Aí o religioso falou para ele: isso é impossível. Aí ele falou: então de nada me serve a sua doutrina. Eu quero aprender dessa maneira. Aí então ele buscou um famoso doutor chamado Léo, propondo a mesma indagação. O mestre Léo, acostumado, né, à sistemática da lógica e da argumentação, mas conhecedor das angústias humanas, né, a ansiedade humana, falou para o jovem: te respondo sim, toma posição. Aí o jovem se colocou em cima de apenas uma perna. E o jovem respondeu: estou pronto. Aí o Léo falou para ele: ama. Aí o jovem falou: só isso? E o resto que existe na Bíblia, no Pentateuco? Ficou em dúvida, né? Aí o sacerdote respondeu: olha, basta o amor. Todo o restante do livro é somente para explicar isso. Então vejamos, né? Então a gente lê, a gente estuda uma complexidade para sempre chegarmos a uma célula, a uma base, que foi o que Jesus nos trouxe. Todas as leis no sentimento de amor. Toda a essência
desse fruto é o amor. Todo o restante que existe, que a gente vê no mundo, é para falar de amor. Tem gente que vai precisar falar por um caminho, outro por outro, mas no final das contas é para falar de amor. E podemos perguntar, Jesus alterou então as leis civis que Moisés trazia em seus livros? Sim. Foi necessário, porque já era a hora de iniciar na Terra a era do amor. Porque na época de Jesus, o predomínio da lei mosaica é a pena de talião naquele momento. Qual é a pena de talião? Olho por olho e dente por dente. O que o judeu falava? Amai o vosso próximo e odiarei o vosso inimigo. O judeu ama o parente e o da própria raça. O restante não. Chega Jesus com uma outra proposta. Amai vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então, a gente repara que Moisés representa a lei, dura e crua. E Jesus nos representa a misericórdia, a caridade, o perdão. Então, quando a gente fala que cumpre a lei, a gente ainda está na fase lá de Moisés, cumprindo a lei. Quando a gente vai além da lei e passa no nosso coração a ter o sentimento de misericórdia, a gente já começa a receber Jesus, a passar por um outro estágio, digamos assim. Então, quando Jesus chegou à Terra, o mundo naquele momento, a gente fala naquele momento, em questões históricas, constituído em sua maioria por almas muito sofredoras, desarmonizadas, porque ainda traziam pensamentos belicosos, de conquistas materiais individuais, fruto ainda de um instinto inferior, do egoísmo, da falta de fraternidade. Mas nesse mundo também Jesus encontrou o quê? Almas que, apesar de sofridas, estavam desejosas de libertação daquelas aflições. E foi por isso que ele veio à Terra nos falar das bem-aventuranças aos corações sofredores e aflitos. Porque são esses corações que ouvem melhor. São esses corações sofridos e ralados de dor que conversam melhor com Deus. Então, Jesus vai ensinar a lei de amor, o caminho a ser trilhado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio desenvolver esse amor. Vamos pensar um pouco no nosso caminho evolutivo, as nossas fases de amadurecimento. Os espíritos superiores, através de Kardec, nos dizem que a nossa primeira fase foi puramente instintiva, um instinto animal, com necessidades exclusivamente materiais. Nós vivíamos para a perpetuação e preservação da espécie. O que era o nosso pensamento? Em função de alimento, sexo e abrigo. Eram automatismos. Precisávamos, de sobreviver. André Luiz nos diz que o instinto sexual é um amor em expansão no tempo. Então, isso é uma primeira fase. Depois passamos a uma segunda fase, que poderíamos dizer com necessidades semimateriais e semimorais. Existe o instinto animal, mas o sentimento moral já começa a se contrabalançar. Então, a consciência já começa a ser despertada para outros valores menos instintivos. Ainda existe a paixão, o orgulho, a ambição, amor, sexo, domínio de clã, tudo isso. Mas já começa-se a olhar o outro, olhar para o clã, olhar para a família, preservar grupo. Isso é um momento de progresso. Até que chegaremos a uma terceira fase, com o senso moral mais desenvolvido, onde as nossas necessidades serão exclusivamente morais. Então,
Nós precisamos reparar que Deus nos oferece aprender a cada época, a cada estágio evolutivo, de acordo com as nossas possibilidades. E é aí que percebemos, né, o fator da misericórdia de Deus na reencarnação, nessas novas oportunidades. Portanto, o nosso ponto de partida é sempre como espíritos simples, ignorantes, ignorando tudo, com os instintos muito acirrados. Depois nós caminhamos buscando vencer esses instintos em proveito dos sentimentos. Então, os instintos são a germinação e os embriões. Olha a importância do instinto ser embrião do sentimento. E de que sentimento? Até chegarmos ao objetivo, que é o sentimento maior, que é o amor. Então, a gente vai caminhando de instinto, nós vamos passando pela casa das sensações, nos sentimentos mais elevados, até atingirmos o amor. E se Jesus, naquele momento, veio até nós, foi porque viu condições em nossos corações, em nossas mentes, de aprender a desenvolver esse objetivo da perfeição através do amor. Ele sabia que nós podíamos caminhar nessa direção, nessa conquista. Por que ele sabia que isso existia? Por causa da lei de progresso. Porque ele sabe que há em todas as criaturas em estado latente todas as potências da alma. E, lógico, o amor. Nós temos isso dentro de nós. Então, ele viu em nossas vidas como nos dizer, olha, presta atenção. A vivência dele era o tempo todo. Olha só como é que se faz isso. Observem só o caminho que eu faço. Olha como é que eu caminho. Caminhe comigo nessa direção, na direção do amor, na direção da paz, do perdão, da caridade, do não julgamento. Esse é o caminho. E com esse caminho ele vai nos conduzindo de uma forma tão amorosa para atingirmos um amor mais pleno. Caminharmos em direção a Deus. Então ele veio, na realidade, nos trazer, naquele momento de uma sociedade em que vivia a pena de talião, ele veio trazer um novo padrão de pensamento e ideia. Em cada época, uma ideia. Houve uma época que era olho por olho. Aí, agora chega um novo momento. Eu trago a vocês uma nova mensagem. Qual é a mensagem? Um novo padrão para modificar. Vocês têm que modificar esses padrões internos aí. Então, a gente vai aprender através, não de apenas uma vez, inúmeras e inúmeras vezes, pela reencarnação, retornamos ao corpo material para colocarmos na nossa vida prática do dia a dia, nossa vida de relação, novas ideias, novos objetivos, novos roteiros de vida, buscando nos conduzir de que maneira? Não mais pela pena de talião, mas pelos padrões de Jesus, pela luz que Jesus nos deu na conquista do amor. A gente precisa reparar que, na medida que nós evoluímos, que o espírito evolui, ele vai buscando cada vez mais valores mais altos. É natural, ele quer mais. É da lei do progresso. Então, nós vamos buscar caminhar cada vez mais nas leis de Deus, na lei de amor. Então, nós passamos a reencarnar não mais para retornar àquela primeira fase de espírito, atendendo necessidades materiais, que muitas pessoas parecem que não se encontram na primeira fase. Qual é o objetivo da pessoa? Alimento, abrigo, sexo. A vida dela se resume naquele tipo de preocupação. Nós temos que entender que nós já saímos dessa situação. E o carro da vida, depois, né, que anda para frente, não tem mais como andar para trás. Nós não podemos ter medo do crescimento, nós precisamos crescer. Então, nós já passamos a reencarnar para vencer já a segunda fase. Porque essa segunda fase, entre necessidades semimateriais e semimorais, nos traz o conflito. É um grande conflito. Viver para atender sensações do corpo de carne, as paixões, ou despertar a consciência,
onde deixamos de ser escravos, né, para sermos senhores das nossas vontades, das nossas emoções, quando passamos a educar os nossos sentimentos pelos padrões do Cristo. Enquanto nós não priorizarmos a vida espiritual, nós iremos sofrer, porque não conseguiremos nos estabelecer na lei de amor. Nós só seremos livres, no sentido de não mais escravos de nós mesmos, felizes, quando nós tivermos automatizado, não aqueles instintos anteriores, mas automatizados na lei de amor. Um dia, da mesma forma que automatizamos nossa, né, desde o princípio inteligente, nossa respiração, nossa visão, nosso tato, nós vamos automatizar o bem. Nós seremos automaticamente bem. Hoje nós não somos. Hoje a gente vai lá e busca no manual. Eu sempre digo, qual é o nosso manual? O Evangelho. Quando a gente está em dúvida, a gente vai lá no Evangelho. Até automatizarmos todos os nossos pensamentos e emoções dentro da base de Jesus. E a doutrina espírita vem justamente em nosso socorro nos relembrar da lei de Deus, dos ensinamentos de Jesus que estavam esquecidos, estavam deturpados, veio nos incentivar a desenvolver os potenciais de amor. Nós já sabemos que todas as virtudes existem para serem desenvolvidas, mas elas se encontram dentro de nós. E o potencial de amor da mesma maneira. Então, quando a gente fala potência, a gente vai lembrar lá daquela sementinha, está ali. Ela pode vir a ser, se ela for colocada numa situação propícia de desenvolvimento. Então, quando a gente para pensar, né, no nosso modelo que é Jesus, com o valor que ele possui de alma, de espírito, nós sabemos que nós ainda iremos demorar muitos, não vamos dizer nem a quantidade de tempo, né, para não medrar, mas muito tempo, para alcançar o estágio de amor pleno que Jesus nos amou. E, em algum momento, podemos até pensar, mas eu não amo plenamente. Será que um dia eu vou amar? Será que tem amor aí nesse coração? A gente não pensa isso? A gente não olha para a gente e fala, será que tem amor aí dentro? E o que vamos fazer até chegar a esse objetivo maior, que é amar em plenitude? Nós vamos ficar inativos, aqui parados, esperando essas virtudes caírem do céu? A gente só vai caminhar quando despertar esse amor dentro da gente? Não, né? Não é assim. Nós sabemos que vamos precisar nos esforçar para desenvolver essa potência. E como é que faz isso? Exercitando-a constantemente, com muita persistência, até que ela se torne nossa segunda natureza, uma necessidade, um automatismo. Portanto, nós precisamos pensar e desenvolver o amor que está em estado latente em nosso coração. É o objetivo dessa reencarnação. Nós temos que desenvolver essa potência. Então, Jesus nos veio à Terra porque era possível essa conquista, quando caminhamos na direção do outro, quando caminhamos em nome da fraternidade. Por isso ele falou sobre amar o próximo. E a virtude de amar, ela é adquirida no hábito do bem. Amemos muito para que possamos ser amados. Não é assim? E será que temos a semente do amor em nossos corações? Mais uma vez a gente se questiona. Será que um dia iremos amar espontaneamente, naturalmente a todos? Isso me lembra de uma história, uma vez, né, de uma conversa no campo, né, no ambiente familiar, onde tinha muita plantação, e a pessoa perguntava assim, moço, né, nessa terra aí dá café? E o moço respondia, não. Moço,
Nessa terra aí da laranja? Não. Aí da batata? Não. E se plantar? Ah, se plantar dá. Então a gente começa a compreender, né, que a vida vai nos responder com essa lei de reciprocidade em que cada um recebe de acordo com aquilo que dá, com aquilo que planta. Dá, não dá nada, mas se plantar dá. Ou seja, se você fizer a tua parte, plantar, então, se plantarmos amor, colheremos amor. E se o nosso coração ainda está uma terra seca e árida, cabe a cada um de nós lavrar essa terra, cuidar dessa terra, retirando, né, aqueles detritos, aquelas pedras que nós carregamos das mágoas, do ressentimento, aquelas ervas daninhas dos pensamentos ruins. E, ao mesmo tempo que a gente vai oferecendo a essa terra adubo. O que seriam esses adubos? Estímulos, pensamentos de bem, ligações com Deus, com Jesus, a oração. Isso é adubar a nossa fé. Começamos a perceber a semente de bem crescendo dentro de nós. E, como tudo na vida, enquanto algumas pessoas agem perseverantes e com muita fé no cultivo das suas sementes de amor, o que outras fazem? Outras asfixiam dentro dos seus corações a possibilidade de amar, logo na sua nascente. Logo quando ela tem aquela vontade de se doar, de ajudar, ela mesmo paralisa. Ela diz o quê? Que ela está decepcionada com a sociedade, porque quando elas foram boas, não tiveram uma boa recepção. Então elas se dizem cansadas de serem boas. Muitas vezes, né, a pessoa fala isso porque está esquecida que o verdadeiro cansaço vem da inatividade no bem. Como é que a gente vai falar que cansar? Estamos cansados de ser bons? É porque ainda não somos bons. Existe uma história do monge de um escorpião que é muito interessante sobre esse assunto. É uma pequenininha história, mas que eu acho interessante para ilustrar o nosso pensamento. Conta, né, que o monge estava com seus discípulos em uma estrada, passaram por uma ponte e viram ali um escorpião sendo arrastado ali pelas águas. E o monge correu ali na margem do rio, meteu-se na água e pegou o bichinho pela mão. Quando trazia o bichinho para fora, o escorpião picou e quando ele sentiu a dor, e deixou ele cair, abriu a mão e deixou ele cair novamente no rio. Aí o que o monge fez? Foi lá na margem do rio, pegou um ramo de uma árvore, foi outra vez a correr pela margem, entrou no rio e colheu o escorpião já com um pedaço ali de mato e salvou o bichinho. Aí ele voltou junto lá aos seus discípulos na estrada, e os discípulos que tinham assistido tudo, aquela cena, né, estavam perplexos, né? Penalizados pela dor. Falou, mestre, deve estar doendo muito. Por que você foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvaram. Ele não merecia sua compaixão. E algumas vezes não é assim que a pessoa se sente? A mão que alimenta é a mão que é mordida, muitas vezes. Foi isso que os discípulos falaram para ele. Você devia ter deixado ele lá. Não valeu a pena. Foi então que esse monge ouviu tranquilamente o comentário e respondeu. Ele agiu conforme a sua natureza e eu de acordo com a minha. E é verdade. A natureza do escorpião é picar. E a natureza do mestre é ser uma natureza boa, de ajuda, de serviço. Ou seja, o outro é problema do outro e não nosso.
Nós não podemos viver julgando e montando a nossa vida em cima do comportamento do outro. Porque cada um ama dentro da sua possibilidade evolutiva. Não é pessoal, muitas vezes. É aquele momento, aquela criatura está naquele tempo ainda, ela está em determinada fase da vida. Então a gente já começa a compreender que nós já fomos esse outro ontem, ou alguns outros que nós seremos amanhã. Então, na realidade, quando ele é picado ali, né, quem dói ali não é o amor, não é o serviço de doação, de socorro. O que dói muitas vezes no outro é o próprio amor desvairado, exagerado, da própria vaidade, da própria personalidade, do orgulho por não ter sido reconhecido pelos outros. É isso que está doendo, muitas vezes. Então, a gente começa a perceber que a nossa história nunca foi com o outro. A gente se escondeu através do outro. A gente se explicou pelo outro, como justificativa. A nossa história mesmo é com Deus. Portanto, é da nossa natureza fazermos o bem, porque nós somos filhos de Deus, e Deus é suprema bondade. Então é da nossa natureza sermos bons. Está no nosso DNA, a nossa natureza de amar. A gente tem que reparar, se a gente é filho de Deus, se Deus é amor, é do nosso DNA amar. Se nós não amarmos a Deus, através da caridade, que é a prática do amor, porque isso é da nossa natureza, nossos corações começam a ficar o quê? Enrijecidos, endurecidos pelo freio do egoísmo, pelo medo. Quando a gente não ama, a gente passa a ter medo. E aí a gente vai adoecer seriamente. Se nós não praticarmos a fraternidade, o amor ao próximo, o que nós vamos sentir? Vamos sentir o vazio, vamos sentir o tédio, vamos adoecer de solidão, ansiedade, depressão, síndromes. Por isso que nós vemos tantas pessoas experimentando as dores da amargura e da depressão, desesperadas, porque não estão desenvolvendo seus potenciais de bondade. Aquilo está estagnado. É por isso que dói tanto. A ideia de amor em suas vidas está ali parado. Aquilo ali é que é o vazio. É a ausência de Deus. E a presença de Deus é o movimento do amor. Não é só amar Deus de uma forma contemplativa, é movimentar essa energia do amor, e essa energia se movimenta através das nossas atitudes em direção ao outro. Amamos a Deus quando atendemos o outro. Então, Jesus nos fez um convite para aprendermos a lei de amor e assim conquistarmos a felicidade, a paz de espírito. Foi por isso que ele veio nos falar de amor. Ele não falou para a gente, o primeiro mandamento é o trabalho, o primeiro mandamento é o filho. Não, o primeiro mandamento é amor, porque somente o amor é capaz de nos trazer esse equilíbrio, a harmonia e a felicidade, a paz de espírito que tanto necessitamos. Por isso que foi falado de amor. Vejamos, amigos, que a casa espírita, né, o papel importante que ela tem, assim como outras instituições, no papel de nos possibilitar o desenvolvimento do amor, nos convidando para desenvolver essa potência, essa capacidade. E pelas suas inúmeras frentes de trabalho na área social, onde podemos ali aprender a sermos prestativos, fraternos, solidários com outros irmãos. Vejamos aqui
a Associação Espírita Cândido Xavier em Barretos, né, que já está há 25 anos desenvolvendo o quê ali? Como ponto de luz, oportunidade de estudo e de trabalho com Jesus. Oferece ali, pelo que sei, inúmeros serviços no bem. São oportunidades de colocarmos em prática os nossos entendimentos da lei de amor. A gente tem que estudar a lei para entender o seu grau de profilaxia, o seu grau de paz que ela nos traz, mas a gente tem que colocar esse entendimento na prática. Então, ali é um núcleo, né, de luz que vai atrair para casa, lá para a casa espírita, almas desejosas de participarem como trabalhadores do Senhor, com a oportunidade de estarem junto a uma falange de luz e amor, que tem como patrono Chico Xavier, né, nosso querido Chico, carinhosamente chamado, que é um exemplificador da caridade, da vivência com Cristo. Olha o valor dessa alma, que foi colocada como patrono, para se agregar em torno desse patrono, trabalhadores. Então, nós devemos, sim, seguir o espaço desses irmãos mais maduros espiritualmente e nos colocarmos com mais boa vontade nos trabalhos que a Casa Espírita oferece. Seja esse trabalho lá na costura, na limpeza, na confecção de alimento, de atendimento fraterno aos irmãos, né, que sofrem, tanto encarnado como desencarnado. Lembrando que todo o trabalho com Jesus é grande, é amplo. E justamente nesses momentos de tarefa, no bem, é que nós desenvolvemos o nosso plexo cardíaco. Quando a gente bota a mão aqui, ó, com o sentimento de doação de amor. Ele vai ampliando, ele vai tendo o quê? Ele vai ampliando esse... Quando a gente fala assim, né, o nosso plexo, ele vai ampliando e irradiando cada vez mais. Mesmo que ainda não amemos, né, com amor pleno como Jesus nos amou, mas já estamos no esforço, não estamos? Nós temos a nossa consciência tranquila que já amamos dentro das nossas possibilidades espirituais, já refletindo dentro do pensamento do Cristo. A gente começa a retificar os nossos comportamentos, o nosso sentimento em relação ao próximo, a nós mesmos e a Deus. Olha como é que nós já mudamos. Já buscamos trabalhar em equipe, vencendo aqueles pensamentos de crítica, de competição, né, de vaidades pessoais. A gente passa a ser mais cuidadoso na nossa palavra. A gente começa a cuidar do tom da nossa voz para ser menos imperativa. A gente já começa a observar e segurar os nossos gestos ainda muito expansivos e às vezes ansiosos e determinadores. E aos poucos vamos nos burlando, vamos aprendendo a nos calar. É muito importante aprender a fazer silêncio para que o serviço cresça. A gente se cala para que o serviço fale por si. Então, ao invés de ficarmos lá discutindo sobre razões e vaidades das personalidades, a gente vai para onde precisa ser atendido, a necessidade. Então, nós vamos aproveitando assim as oportunidades. Dentro de uma psicosfera que a Casa Espírita oferece, na realidade a gente fica dentro de um guarda-chuva de proteção, não é assim? A gente não se sente? A gente, quando está dentro da Casa Espírita, envolvido aqui na vibração espiritual, online, de todas as maneiras, nós estamos envolvidos, nós estamos conectados, nós temos que aprender a entender, né, a força dos fluidos, da irradiação do pensamento. O que acontece quando a gente está dentro desse guarda-chuva? Está unido aqui, nesse feixe, que a gente pode falar, né? Feixe de vontade de trabalhar com Jesus, nós passamos a ser estimulados como irmãos. Nesse momento, a espiritualidade aproveita em nós o desejo de crescer para nos inspirar, para nos intuir, a policiar os nossos pensamentos, os nossos desejos. Já começamos a desenvolver atitudes de mais cordialidade. Olha como é importante esse início do amor
no sentimento da afabilidade. Muitas pessoas vão falar assim, puxa, mas fulano não é a lei, não é muito corteiro, não tem muito carinho, mas ele já está dando um sorriso, às vezes nem isso antes ele fazia. Então a gente precisa saber que existe um início para cada pessoa, eles não são iguais. Então é aquela criatura que antigamente nem falava com ninguém, baixava a cabeça, muitas vezes até por vergonha, por insegurança, essa pessoa passa a olhar, já dá um bom dia discreto, sai rapidinho, depois ela já vai olhando nos olhos, depois ela vai perguntando como você está, e aos poucos, esses sentimentos, né, que começam de uma forma tão simples, vão se expandindo, a ponto de a gente ter vontade de abraçar-nos uns aos outros para trocar essa energia. Nós sabemos que o momento atual, nós não podemos nos abraçar nem beijar, mas nós podemos envolver o outro. O abraço ele não é só desse membro aqui superior, né? A gente, quando sente abraçar o outro, na realidade, a gente quer acolher o outro. É o sentimento de acolhimento. Então, dessa maneira, né, a gente passa a aceitar cada um do seu jeito, do jeito que ele pode ser. Lembrando sempre que todos nós somos filhos de Deus e queremos caminhar para o Pai. E essa caminhada será melhor se estivermos ligados uns aos outros pelo sentimento do amor, nos incentivando a sermos melhores, reparando o que o outro tem de bom. Vamos lá, não vamos desanimar, não. E está ótimo, vamos embora. E não sermos, né, aquele elemento de destruição, da alegria do outro, da esperança do outro. Claro que nós temos condições, todo mundo tem. Nosso mentor espiritual confia em nós e foi fiador dessa reencarnação. Deus não desiste de nós nunca. Como é que a gente vai desistir da gente ou de alguém? Isso é impossível. Nós vamos ter que caminhar. E a maneira de nós demonstrarmos o aprendizado que temos com Jesus sobre essa lei de amor será justamente no serviço que prestamos ao próximo, não só dentro da casa espírita, mas fora da casa espírita também, de modo natural, espontâneo. É quando a gente aprende a servir educativamente. Vamos reparar. Porque, ao mesmo tempo que a gente serve o outro, a gente educa aquele que está sendo socorrido. Como é que tem que fazer? E também aqueles outros que estão nos observando. E também estão aprendendo por sua vez. Repare que é um trabalho pessoal, de desenvolvimento interno, ao mesmo tempo produzindo resultados externos, coletivos, melhorando a sociedade em que vivemos. Porque estamos educando. A gente faz um movimento, ensina o outro. É assim que se faz. É assim que a gente... Jesus nos ensinou. Como é que a gente age de acordo com a situação? Então, nós também estamos agindo. Estamos mostrando para o outro. O outro é da natureza dele ser assim. A minha é essa aqui. Eu não vou, como se fala, adormecer a minha consciência porque o outro não quer acordar dele. Isso é problema dele. A minha consciência vai ser cada vez mais despertada com Jesus. Então, quando nós nos elevamos pelo sentimento do amor, é natural que nos esforcemos cada vez mais para essa possibilidade de crescimento interior, porque nos traz felicidade, nos traz alegria. Você já viu quando nós fazemos uma coisa ligada ao bem, socorremos ou nos doamos para alguém, o que acontece com esse coração? Com isso aqui, a gente dilata, a gente abre, a gente passa a ter mais saúde. Isso está ligado à saúde. A nossa imunidade melhora. Olha como o amor é bom, é sadio. Então, nós vamos nos observar nesse momento atual grandes oportunidades de trabalharmos o amor, de cuidar do outro. Nós não podemos estar juntos. Muitos de nós não podem estar juntos por N situações. Mas será que nós não podemos acolher o outro por um telefonema, por uma mensagem de esperança, por um sorriso? Então a gente começa a aprender a trabalhar o amor, seja da forma que for que a vida nos apresentar.
Porque sempre teríamos oportunidade, diante de uma situação, de exercitarmos o amor que temos dentro de nós. Vai falar, mas esse momento também? Todos os momentos. Então, nós somos cartas vivas de Jesus, endereçadas aos corações de boa vontade. É isso que a gente tem que pensar. Nós estamos levando o que nessas cartas? Nós somos carta viva. Estamos levando uma mensagem de amor ao próximo, de amor a Deus. E o mundo precisa de quê? De bons exemplos do bem. Almas, né, que reflitam de alguma maneira o sentimento bondoso de Jesus, almas que se apliquem ao estudo das leis de Deus e que possam traduzir esse aprendizado pelo serviço ao próximo. A gente tem sempre que lembrar isso. Então, essa é uma das nobres tarefas que a Casa Espírita tem. Formar homens e mulheres de bem para exemplificarem a vida em harmonia na sociedade. Isso é muito importante. Nós, querendo ou não querendo, seremos modelos, somos cartas vivas. As pessoas comentam, olha lá, olha como é que fulano age, né? Olha como é que é o movimento do espírito, olha como aquele espírito... Isso é uma característica. E o mundo precisa disso. Todos nós temos saudade de Jesus. Nós temos saudade daquele acolhimento do Cristo. Vinde a mim, todos que sofreis, estáis sobrecarregados. Nós queremos um colo. E nós, por já compreendermos esse colo, esse momento de paz que nós encontramos na prece, junto à presença dos guias e mentores espirituais, que nós já sabemos silenciar para irmos buscar a presença de Jesus, ao elevar os nossos pensamentos, nós podemos, por nossa vez, sermos esse abraço acolhedor para aqueles outros que nós não conseguimos. Nós podemos, de alguma maneira, mostrar ao irmão que ainda não compreende o caminho que é Jesus. Nós não estamos caminhando com Cristo, a gente pode falar para outro amigo, vem por aqui, olha, vamos caminhar com Jesus, vamos nos unir. Esse momento não é momento mais para o desespero, nem para o desequilíbrio. Vamos aprender a nos educar, vamos aprender a sentir esse amor que está nos aguardando levantar as mãos. É um amor de Deus. Independente da sociedade, do tempo social que estivermos vivendo, tudo é aprendizado. Nós sairemos sempre mais amadurecidos, mais experimentados. Algumas pessoas falam assim, eu não vou me gastar numa situação dessa de ajuda a ninguém. Nós estamos aqui, quem fala isso é equivocado. Nós já reencarnamos para nos gastar, sim, para nos doar. Nós temos que nos desmembrar a ponto, quando nós desencarnarmos, ficar só o que é principal, porque do corpo não vai ficar nada. Então, nós vamos saber o que é principal. É o bem que nós fizermos. Portanto, meus queridos, saibamos transformar todos os momentos que Deus nos oferece em oportunidade para agirmos no bem, mobilizando cada vez mais esforços com boa vontade, para desenvolvermos, na medida do possível, esse sentimento de amor, pois que tudo que vivemos e passamos é sempre para nos ensinar a amar. Tudo passa, só o bem é eterno. Quando a gente pensa assim, para que serve isso tudo? Para nós aprendermos a amar. Sempre tenhamos isso em nossa mente. Tudo passa. O que vai ficar? O bem. Porque o bem é eterno. A alma tem necessidade desse amor. Os grupos sociais que não necessitam de atendimento, de uma caridade que a gente diz material, mas emergencial, eles vão buscar, essas almas, lugares onde eles possam ser úteis para desenvolver o amor. Porque é uma necessidade do espírito desenvolver essa potência.
ela borbulha, ela tem que expandir, ela vai ter que crescer. Então, que possamos doar o nosso bem mais precioso, que é o nosso amor, nossa semente de amor, nossa potência de amor, e assim nos doemos em pequenas doses, que seja passo a passo, mas com persistência, até que cheguemos ao objetivo maior, que será amarmos em plenitude, em grau superlativo, e que ninguém duvide desse momento, pois que é da lei de Deus. Que nunca esqueçamos que somos filhos de Deus, que é suprema bondade. Portanto, é da nossa natureza amarmos e sermos amados. E com essa disposição, reafirmamos o nosso compromisso de verdadeiros discípulos do Cristo. Que possamos lembrar sempre de suas palavras, que foram anotadas no Evangelho de João, quando ele nos disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que dessa maneira, então, companheiros, possamos sempre desenvolver o nosso sentimento de amor, cada vez mais, com a certeza absoluta que Deus nos acompanha e conduz nesses movimentos de amadurecimento espiritual. Muita paz a todos, muita saúde e muito amor sempre. Graças a Deus. Nesse momento, Senhor Jesus, mentores e amigos espirituais, momento, Senhor, em que estamos unidos em Teu nome, para podermos nos edificar, nos iluminar e criar dentro de cada um de nós o desejo de crescer sempre, Senhor. Que possam esses estudos, esses fluidos de amor, chegar a cada um de nós, Senhor, como um bálsamo nas dores e como uma luz de incentivo a outros corações. Que possamos dizer sempre presente ao vosso trabalho e que possamos sempre afirmar: somos de Deus, estamos com Deus. Possamos assim, Senhor, finalizar essa tarefa de estudo com o coração tranquilo e confiante que todos nós fomos atendidos em nossas reais necessidades. Graças a Deus, muita paz, hoje e sempre.